Fala galera, meu nome é Thales, sou assessor de projetos aqui na Byron e sejam bem-vindos à capacitação de Git e GitHub. Nessa capacitação você vai ver um pouco sobre o que é controle de versão, o que é o Git, principais comandos do Git, metodologias de trabalho, o que é o GitHub, como é que a gente armazena os nossos projetos, como que o GitHub facilita a nossa colaboração, o nosso trabalho em equipe. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa capacitação. Imagina que você é um escritor e está escrevendo uma história. Todo dia você se dedica a escrever aquela história. Tem uma ideia nova, escreve alguma coisa. E você não quer perder o progresso que você teve. Seja por algum erro, seja por escrever algo que você não gostou. Você não quer ter o retrabalho de escrever tudo aquilo de novo. Então, você pode usar o controle de versão. É aí que entra o controle de versão. Ele é uma ferramenta que a gente pode associar aqui a um diário em que você anota todas as mudanças que você fez na sua história. E essas mudanças criam pontos específicos. Esses pontos específicos você pode acessar por uma ferramenta depois, uma máquina do tempo, que a gente vai chamar de Git, que é o que te permite voltar nesses pontos específicos da história e mudar a partir daquilo. Seja comparando com a história original e você criando uma nova ramificação, para ver como essa ramificação ficaria em relação à sua história original, seja voltando para apagar uma parte que você não gostou e desenvolvendo sua história a partir daquilo. Então, é isso que o Git faz pra gente. E também ele ajuda na parte da colaboração. Imagina que você tem um time de escritores que trabalham com você e querem contribuir para a sua história. Esses escritores, eles, cada um vai escrever no ritmo, cada um vai escrever de um jeito. E se todos vocês escreverem juntos, seria uma bagunça. Então, o controle de versão, ele pode te ajudar a criar uma ramificação para cada um desses escritores, em que eles escrevem capítulos ou versões diferentes da história, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. E no final de tudo, vocês podem juntar essas versões e comparar para ver qual ficou melhor, qual faz sentido, qual não faz sentido. É isso que o Git faz para gente. Então agora vamos ver um pouquinho mais a fundo as funcionalidades do Git, como ele funciona. Então, vamos ver um pouquinho das funcionalidades do Git e da nomenclatura de cada coisa. Usando a nossa analogia de história, essa aqui é a nossa linha do tempo, a linha do tempo da história principal, e a gente pode ir criando a nossa história aqui, fazendo aqueles pontos que eu mencionei. Então, cada ponto desse é uma mudança na nossa história. E a gente pode ir fazendo até o final da nossa história. E cada um desses pontos, na nomenclatura do Git, a gente chama de commit. Então, cada ponto desse é um commit. É uma mudança na nossa história. E vamos supor que eu cheguei em determinado ponto da história e nesse ponto aqui, por exemplo, eu não gostei do rumo que a história está tomando. Então, eu posso usar a nossa máquina do tempo, o nosso Git, para vir aqui e voltar no tempo. Então, eu quero voltar para esse commit aqui. E a partir dele, eu quero desenvolver uma história alternativa. Então, eu posso criar aqui outros commits alternativos à minha história, à minha linha do tempo principal. E continuar a minha história aqui. Em algum momento, essa história ela tem que se juntar com a minha história original. Então, eu posso pegar essa bolinha e trazer ela de volta para a história principal. Vou fazer um traço aqui para ficar mais intuitivo. Esse processo de você ramificar a sua história, de pegar um ponto da sua história principal e trazer para uma linha do tempo alternativa, a gente chama de ramificação, ou branch em inglês. E o processo de você pegar a sua história alternativa, a sua branch, e trazer de volta para a sua história original, a gente chama de merge, junção em inglês. E isso daqui é um pouco da nomenclatura que a gente vai usar durante o curso. Então, vai ter um material disponível para vocês consultarem isso depois. Só para dar uma introduçãozinha sobre o que é mesmo. E vamos ver um exemplo na prática com o código. Então, galera, eu estou aqui no VS Code agora. Eu queria um arquivo ALA1, um arquivo Markdown.
É um arquivo de texto, não precisa se preocupar com isso agora. Vamos só digitar qualquer coisa aqui para poder monitorar. Esse arquivo ele só foi adicionado à nossa pasta. Não tem um repositório Git monitorando as mudanças desse nosso arquivo, desse nosso projeto. Então a gente precisa iniciar um repositório Git aqui. Digita git init. Ele vai criar uma pasta chamada .git e vai destacar o nosso arquivo em verde. E também vai colocar um símbolo U aqui do lado. O que esse símbolo U significa? Ele significa que o nosso arquivo ele está untracked. Untracked é o estado atual desse arquivo. O Git ele precisa monitorar quais os estados do arquivo do nosso projeto, se eles foram colocados agora, se eles foram modificados, se eles já foram commitados, se o commit, que a gente falou na última aula, é aquele ponto que a gente queria na nossa história. Então o Git ele precisa monitorar isso. Se você vier aqui e digitar git status, ele vai te falar que ainda não tem commits nesse projeto e que esse aula1.md ele é um arquivo que está untracked, que ele não está sendo monitorado ainda. Ele vai te dizer também que para você conseguir adicionar esse projeto e poder fazer o commit dele, você pode usar o git add. Então vamos usar o git add. Git add e o nome do arquivo que você quer adicionar. No caso aqui, aula1.md. Mas seria muito chato se você tivesse muitos arquivos nesse projeto e você tivesse que adicionar um por um com git add. Então você pode só digitar git add ponto, ele vai adicionar todos os arquivos da pasta. Vou limpar o terminal aqui. E se você perceber, o estado do arquivo agora mudou para A, adicionado. E se você digitar git status aqui também, você pode ver que mudou. E ele tem um novo arquivo que chama aula1 e ele está pronto para ser comitado. Tem mudanças que podem ser comitadas. Vamos dar uma visão geral sobre o que são esses estados aqui no Git. É assim que funciona basicamente. Quando você acaba de adicionar um arquivo novo no seu projeto, ele ainda não está sendo monitorado, ele é untracked. Quando você dá o git add, você adiciona ele, ele vem aqui para staged. Staged é o estado antes dele conseguir ser comitado. Quer dizer que ele está pronto para ser comitado. Se você perceber aqui, tem a setinha aqui do commit. Quando ele fizer o commit, esse nosso arquivo ele vai ser marcado como não modificado. Quer dizer que o arquivo está no projeto, mas ele ainda não teve uma modificação. Então vamos fazer isso, vamos commitar esse arquivo. A gente pode digitar git commit. E o git commit ele precisa de um parâmetro adicional, que é o "-m", que é a mensagem. A gente pode digitar uma mensagem aqui depois, dizer o nosso primeiro commit. Aí ele diz aqui que teve um arquivo modificado, 3 inserções, e ele criou um novo commit aqui. Se a gente digitar git status, você vai ver que ele disse que não tem mais nada para comentar, que está tudo pronto. E se a gente digitar git log vai listar todos os últimos commits que a gente teve. Então, se você perceber, tem aqui o autor, que sou eu, a data e a mensagem do nosso commit, que é o primeiro commit aqui. Então, nesse momento, o nosso arquivo ele está unmodified, ele está sem modificação. Agora, vamos supor que você quer fazer uma modificação nesse arquivo aqui. Além do título, você quer colocar um subtítulo. Se você perceber, o VS Code ele vai deixar essa linha nova que você criou em verde, quer dizer que você fez uma modificação aqui, e ele vai destacar o seu arquivo em amarelo e vai colocar uma letrinha aqui, letra M, de Modified. Se você perceber, aqui no ciclo de vida do Git, quando você sai de Unmodified e edita um arquivo, você deixa ele no estado Modified. E isso você pode acompanhar pelo comando git diff. Ele vai te mostrar as diferenças que aconteceram nesses arquivos. No seu caso, nesse caso aqui, no arquivo aula1, ele destacou aqui em verde que ele criou uma nova linha chamada subtítulo. E para a gente adicionar essa nova modificação no nosso Git, a gente usa o mesmo esquema, git add ponto. Aí se vocês perceberem, sumiu a linha verde, git status,
Ele está dizendo que tem mudanças para serem comitadas, que o aulão foi modificado. Se eu não quiser mais essa modificação, por exemplo, se eu não quiser mais o subtítulo, eu posso só dar git reset e especificar o arquivo, né? No caso a pasta inteira. Ele vai tirar esse arquivo do estado de staged e ele vai voltar para a parte, ele vai voltar para modified. Você vê que o N voltou aqui e ele continua verde aqui. Mas no nosso caso a gente vai querer adicionar assim. Então vamos adicionar ele aqui e vamos comitar essa nova modificação. Adiciona subtítulo. Pronto, foi adicionado. Vou mostrar aqui o git log. Você vê que agora temos dois commits. Tem o primeiro commit que a gente criou lá e aqui a gente adicionou o subtítulo.